Olá, pessoal! Agora que nós vimos já os 3 tipos de célula e tudo que contém lá dentro, lembrando que os 3 tipos de célula que a gente viu quais são? Procariótica, a eucariótica animal e a eucariótica vegetal. A gente viu todas as organelas e estruturas que cada uma contém e suas respectivas funções e composição. Hoje a gente vai estudar mais a fundo, né, as especializações da membrana plasmática. Lembrando que a membrana plasmática ela está presente nessas 3 tipos de células, tá? Além da membrana plasmática, vocês se lembram quais outras estruturas ou organelas presentes nesses 3 tipos de célula? Fora a membrana, também se encontram os ribossomos, se encontra também o citoplasma comum, então as 3 apresentam o citoplasma? Sim, apresenta o ribossomo e apresenta também o quê? O DNA e RNA, tá? Todas as células que a gente viu, procariótica, eucariótica, animal e vegetal, apresentam isso em comum, tá? Mas hoje a gente vai estudar um pouco mais a fundo sobre a membrana plasmática. A gente já viu, então, esse slide aqui, na aula anterior, né? Que as principais funções da membrana plasmática é delimitar o conteúdo da célula, tá? Lembra que eu fiz até aquela analogia, parece com um muro que delimita a minha casa, né? E nela tem um portãozinho que seleciona quem entra e quem sai, tá? Lembrando que a composição é formada por 2 camadas de lipídios, tá? Eu tenho até aqui um modelinho de membrana, aqui, deixa eu mostrar para vocês, modelo de membrana plasmática, tá? Então, ele é formado, aqui é só um pedacinho, tá? Então, tá cobrindo toda a célula, toda, é tridimensional, todos os lados, tá? Aí eu peguei só um pedacinho da membrana e fiz um zoom, aumentei aqui para vocês verem. Veja que é formada por vários fosfolipídios. Cada bolinha dessa, com essas 2 perninhas aqui, representa um fosfolipídio. E veja que tem fosfolipídios com cores diferentes, tá? Por quê? Tem uma composição química um pouquinho diferente. Às vezes esse tem uma carga negativa, esse tem um tamanho mais reduzido, tá? Veja que tem algumas proteínas integrais, tá? Ou seja, que ficam imersas dentro da membrana, tá? Tem outras proteínas que têm alguns açúcares, os carboidratos. Lembram que a gente estudou os carboidratos? E pode também ter algumas proteínas que ficam só aderidas superficialmente, que pode ficar ligadas ou desligarem da membrana, tá? Lembrando que os fosfolipídios, quando a gente estudou os fosfolipídios, a gente viu que os fosfolipídios, eles têm um caráter anfifílico ou anfipático. Não me lembro qual dos 2 termos que são aceitos quimicamente, eu usei durante a aula, mas tem um caráter anfifílico, ou seja, essa cabecinha polar, fosfato aqui, ela gosta de água. E essa parte aqui cinzinha, ela não gosta de água, tá? Aqui dá até para ter uma ideia, ó, se eu mergulho aqui esse fosfolipídio na água, veja que a parte laranjinha fica até encharcada, ó, de tanto que gosta de água, ó. Eu aperto aqui ele, solta até a aguinha. Agora essa parte cinza não adere nada de água, tá? Isso é um caráter anfifílico ou anfipático, tá? É um nome químico para isso, tá? E a presença de carboidratos geralmente é comum em células animais, tá? Células vegetais ou bactérias dificilmente tem, tá? Outras propriedades, tá? A gente, então, não viu isso daqui. Quais são as propriedades que a membrana plasmática apresenta? Ela é semipermeável, gente. Semipermeável. Por quê? Se você olhar para a estrutura da membrana, aqui ó, olhando de cima agora, veja que tem alguns espacinhos, buraquinhos. Então, coisa pequena até consegue atravessar.
mas coisa muito grande não consegue atravessar, então tem uma certa permeabilidade, tá? E justamente essas proteínas de membrana aqui, ó, essas proteínas de membrana integrais, ficam aderidas nela, elas que permitem a entrada ou a saída de substâncias maiorzinhas, tá? Ou muito carregadas, com muitas cargas, tá? A outra propriedade da membrana é que ela é assimétrica e flexível, gente. Assimétrica por quê? Veja que embaixo da minha membrana eu posso ter uma composição, ó, tem lipídios rosinhas, por exemplo. Em cima eu não tenho lipídios rosinhas, tá? Então, essa camada de baixo não necessariamente é igual à camada de cima. Eu esqueci até de ressaltar aqui, ó, a molécula de colesterol, tá? A de colesterol, ela não tem esse formato tão tridimensional, bonitinho quanto o fosfolipídio. Geralmente ela é planar, tá? É um plano, tá? Achatadinho, e ela fica aqui, ó, dentro da bicamada, tá? Nessa parte aqui, perto do cinzinha, tá? E então a composição em cima geralmente se difere com a composição de baixo, tá? Isso em termos de fosfolipídios e até mesmo de proteínas. E ela é flexível. Se você pegar ela tem essa dinâmica, ó, ela é maleável, ela não é uma estrutura dura, rígida. Ela consegue mudar de forma, tá? Ela é flexível, tá? E graças a essas duas características, assimétrica e flexível, deu-se o modelo de mosaico fluido, tá? Esse é o termo muito utilizado, até em vestibulares colocam. Ah, o que é o modelo mosaico fluido na membrana plasmática? Mosaico porque tem uma assimetria, ou seja, é diferente, e fluido porque ela tem essa flexibilidade, que parece que ela é fluida, tá? A membrana plasmática também é responsável pela adesão celular, tanto com o meio extracelular quanto o meio intracelular, tá? Extracelular, ou seja, ela consegue se comunicar e ficar aderida com as células vizinhas. Então, imagina que tem uma célula, tem a outra, é a membrana plasmática que vai fazer elas ficarem ligadas, né? Por que elas têm que estar ligadas? Imagina aqui, ó, as células da minha pele, gente. Elas têm que estar firmemente ligadas, senão começa a soltar a célula, começa a perder célula, né? E não pode, tá? Elas têm que ficar bem unidas entre si. Então, o que confere essa adesão entre uma célula com a célula vizinha é a membrana plasmática. E também a membrana plasmática, ela está conectada com o citoesqueleto e ela então auxilia na localização e transporte das organelas e substâncias, tá? Além disso, a membrana plasmática, ela é responsável por ter receptores de superfície, que são responsáveis pelo reconhecimento. Então, quando você está morrendo de dor do fígado, aí você toma um remedinho que o médico mandou, aí aquele remédio ele é específico para o fígado. Por quê? Porque lá tem os receptores específicos de fígado que vão reconhecer, por exemplo, esse remédio. E esse remédio não vai atuar, por exemplo, no dedão da sua mão, tá? Ou, por exemplo, hormônios. O hormônio tem que atuar, por exemplo, em regiões diferentes, em glândulas diferentes. Então, tem os receptores específicos dessas glândulas que vão reconhecer, por exemplo, o tecido-alvo, tá? E o que a gente vai estudar hoje também? A gente vai estudar como ocorre a passagem de substâncias por essa membrana que eu falei que é semipermeável, tá? Basicamente, existem duas grandes categorias, tá, de transporte pela membrana, tá? A primeira categoria que a gente chama de transporte passivo, como o próprio nome sugere, que é passivo, que não tem gasto de energia, não tem gasto de energia. E tem o transporte do tipo ativo, esse sim, necessita de energia para ocorrer, tá? É como se fosse, sabe aquelas portas em porta de banco, você tem que rodar, você tem que empurrar para rodar e conseguir entrar. Então, você tem que usar energia para empurrar. Isso é ativo, tá?
Dentro do transporte passivo, existem 3 outros tipos, tá? Existe transporte passivo por osmose, por difusão simples, por difusão facilitada, tá? São esses 3 tipos. A gente vai estudar primeiro esse difusão simples facilitada. Vamos ver qual que é a diferença. No transporte ativo, só existe um tipo. Na verdade, existem 2. Tem a primária e a secundária. Mas para ensino médio, vocês só precisam entender a ideia do transporte ativo, tá? E geralmente, quando cobram, o exemplo clássico que cobram é a bomba de sódio e potássio. Por quê? Porque essa bomba de sódio e potássio ela é responsável pela condução do impulso nervoso e também pela contração muscular, tá? Então, ela é extremamente importante. Vamos começar, então, pela diferença entre essas 2 difusões. Lembrando que o transporte passivo ocorre sempre a favor do gradiente de concentração. Como assim, professor? A favor. É sempre do lugar mais concentrado para o menos concentrado, tá? Onde está mais aglomerado, cheio de soluto, você vai fazer a distribuição para um lugar que está menos distribuído, tá? O transporte ativo não, é contra o gradiente de concentração, tá? Então, um lugar que já está cheio, e aqui tem pouco, você vai pegar esse pouco e ainda tentar enfiar lá dentro onde está cheio. Isso quer dizer contra o gradiente de concentração, tá? Então, vamos iniciar pelo transporte passivo, tá? Transporte passivo por difusão simples, aqui está a representação, e aqui a difusão facilitada, tá? Aqui, ó, representa a membrana plasmática, tá? De uma célula, por exemplo, de uma célula qualquer. Aqui, essa parte rosinha é o meio interno, a parte azulzinha é o meio externo, ou seja, fora da célula, tá? Então, veja que aqui está bastante concentrado de solutos, tá? Os solutos aqui podem ser, no caso, oxigênio e CO2. Como são moléculas bem pequenininhas, o oxigênio e CO2, o oxigênio são 2 átomos pequenininhos. Ele consegue facilmente atravessar, tá, a membrana. Tá? Lembra que eu falei que a membrana tem alguns buraquinhos, ó, tem uns buraquinhos aqui. Então, o oxigênio e o CO2 conseguem atravessar livremente, tá? Então, quando ocorre isso, atravessa diretamente a membrana, a gente chama de difusão simples, tá? E a difusão facilitada? É facilitada porque existe uma proteína mergulhada na membrana, aqui, ó, uma proteína mergulhada na membrana, que ajuda, que facilita a passagem de substâncias como a glicose ou íons muito carregados, tá? Positivo, geralmente, tá? Então, a grande diferença da difusão facilitada para a difusão simples é a presença de uma proteína que permite a passagem do soluto pela membrana, tá? Tenho aqui 2 animações rapidinha de transporte passivo por difusão simples e difusão facilitada, tá? Qualquer coisa vocês podem também acessar por esse link que está aparecendo aqui para vocês. Peraí. Aqui, ó. A difusão simples. A difusão simples, então, mostra o lado de fora e aqui o lado de dentro da célula. Veja que, por exemplo, isso daqui pode ser um oxigênio, a molécula de oxigênio consegue livremente atravessar entre as moléculas de lipídio, porque essas moléculas de lipídio, elas não estão covalentemente ligadas uma do ladinho da outra. Não, elas só estão fracamente unidas, tá? É como se pegasse um monte de gente e aglomerasse, juntasse, tá? Mas elas conseguem se separar depois, ou conseguem mudar de lugar, de posição, tá? Então, esses espacinhos por entre uma pessoa e outra, conseguem passar, por exemplo, moléculas pequenas, tá? E a da difusão agora
difusão facilitada. Como é que seria ela? Aqui também tem a animação dela nesse link que está disponível, tá? Então, veja aqui, ó, tem a membrana, tem a proteína facilitadora, o lado interno da célula e aqui o lado externo. Veja que tem uma molécula de glicose, só que a glicose é muito grande, não atravessa a membrana, lá. Só atravessa por meio dessa proteína que facilita o transporte, tá? Que facilita o transporte.